Paz seja convosco. Amém. Se alguém chegar em mim depois, aí eu tiver azedo, é por causa da Heloísa, tá? Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos meditando na sua casa a respeito da sua palavra. Esther, fica de olho em relação a... Só para não deixar junto aqui, tá? Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa. É um grande privilégio que nós temos, sentir todo esse calor humano. Eu vou ver com o rapaz do ar-condicionado, mas eu acho que esse aí não dá conta da gente não. A gente teria que comprar um novo. Vou começar a ver alguma coisa para a gente ter um pouquinho de conforto no nosso culto. Ou então tentar... Só que o ar-condicionado não resolve fogate, tá? Então... Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que Deus possa falar conosco. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema salvação, graça e fé. Ô tríade bendita essa. Salvação, graça e fé. São coisas que acontecem ao mesmo tempo e em tempos diferentes. Quem já fez discipulado sabe, quando nós falamos em salvação dentro da Ordo Salutis, falando sobre a condição das coisas que acontecem a partir da eleição divina, coisas que acontecem quase que automaticamente, mas também acontecem em tempos diferentes. Somos alcançados pela graça de Deus, nosso coração se enche de fé e nós somos salvos. O privilégio bendito de Deus em alcançar pecadores miseráveis como nós. E a primeira coisa que você tem que entender é que você não presta. Se você achar que você tem valor e se acostumar com a musiquinha lá, você tem valor, entendeu? Você vai partir do princípio errado. É um privilégio bendito de Deus alcançar a nós. Seres que não têm nada a oferecer a não ser rebeldia. É isso que nós temos a oferecer ao Senhor. A nossa rebeldia, a nossa indignação em relação às suas ordenanças, em relação aos seus mandamentos. Mas graças ao precioso sangue de Cristo, nós somos eleitos antes da fundação do mundo, em amor. Glória a Deus. O texto que nós meditamos na semana passada, Efésios 2, de 4 a 10, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. De antemão, em Gênesis, Deus já nos mostra a fragilidade do ser humano. Homens vão para a academia, ficam fortões, mas eles são frágeis. Pessoas, seres humanos, eles são frágeis. Adão e Eva são apenas referências que podiam ser eu ou você, e o resultado seria o mesmo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz essa realidade que contrasta como água e vinho com a realidade do nosso bendito Deus e o que Ele espera de nós. A palavra de hoje tem como título uma nova humanidade. Algo novo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Quero convidar também você a ficar de pé em reverência à santa palavra do Senhor. Não é a minha referência, não é porque eu mereço reverência ou não mereço, mas a palavra do Senhor merece a reverência. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do verso 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus:
Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, tua carne, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dias dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Palavra do Senhor, amém? Senhor, nós lemos a tua santa e bendita palavra e queremos ouvir a tua voz. Precisamos, Pai, da tua direção. Precisamos, Pai querido, da comunhão contigo, que vem através da tua palavra. Que o Senhor possa, Pai querido, abençoar-nos, Pai, com o entendimento do Espírito Santo. Que o Espírito de entendimento seja sobre nós. Peço também, Senhor, que o Senhor me capacite a ser um instrumento da tua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Uma nova humanidade. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou homem e mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança, e era uma nova humanidade. Antes do dilúvio, o Senhor olha para essa humanidade que Ele criou e Ele diz que Ele se arrepende. O arrependimento não é de ter errado ou tomado uma decisão errada, e sim um pesar no coração de ver o que a humanidade havia se tornado. Através de Adão nós fomos maculados pelo pecado. Todo ser humano, por uma pessoa, entrou e vive em pecado. Através de Cristo nós somos salvos. O texto que nós vamos meditar nessa noite é Efésios 2, 11 e 12, que diz: portanto, lembrai-vos de que antes erais gentios na carne. O apóstolo Paulo ele vai começar a trazer à memória quem você era. Chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncidados na carne por mãos humanas. Lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Semana passada nós tratamos sobre salvação, graça e fé, 3 bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E agora o apóstolo Paulo está falando da nossa condição antes de Cristo, que era sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa. Pior que você não ter esperanças, que você não ter promessas, é você não saber que promessas são essas. O objetivo da igreja é esse: trazer o entendimento e o conhecimento para que você possa gerenciar as suas decisões da melhor maneira possível. Alienação é uma palavra popular na nossa cultura. Seres humanos são alienados. O que é ser alienado? A verdade está na sua cara e você não vê. Porque você não vê essa verdade, você não se apropria dela. O conhecimento das leis funcionam dessa maneira, e a promessa do Senhor também assim o é. As pessoas elas vivem uma vida miserável porque elas não conhecem as promessas do Senhor. Elas acham que elas têm que se sujeitar a condições, e a palavra de Deus diz: não, você é uma nova criatura. Muitas pessoas, especialmente os jovens,
no assim chamado mundo desenvolvido, estão desiludidos com o sistema. Quando a gente viu as diretas já, há um tempo atrás, as pessoas pintaram seus rostos de amarelo e faziam reivindicações, e isso é algo que nasce dentro do espírito do ser humano, essa condição de ser revolucionário. Os jovens, eles estão desiludidos com o sistema e agem por conta própria. Algumas dessas pessoas trabalham em favor de reformas, outras conspiram para fazer revoluções, e foi o que nós vimos lá no Planalto, pessoas conspirando contra uma coisa que eles nem sabem o que é, e outras simplesmente se isolam. A grande massa das pessoas nos dias de hoje tem um diagnóstico de depressão, porque eles se isolam, não sabem lidar com a situação. Não adianta você se isolar, o problema ele vai estar do lado de fora. Você se fecha no seu quarto, chora, fica triste. Quando você abre a porta, o problema olha para você e fala: oi, tô aqui, entendeu? Eu, há 20, 30 anos atrás, eu tinha uma namorada que ela queria ir para Londres, e ela falava assim: eu vou para Londres porque esses problemas não aguento mais. E eu falei para ela assim: você vai para Londres e os problemas eles vão chegar depois. Talvez eles não vão de avião, talvez eles vão de barco, mas eles vão chegar lá, entendeu? Nós temos essa condição de nós nos isolarmos, acharmos que o problema simplesmente passa. Nenhum problema passa, você tem que trabalhá-lo. Se você tem uma dificuldade financeira, você vai ter que trabalhar. Se você tem uma dificuldade porque você tomou uma decisão errada, você vai ter que consertar. Se o relacionamento emocional, profissional, ele está com problema, você vai ter que labutar para consertar aquilo. E se você tentar fazer isso com a força do seu braço, você não vai conseguir. Enquanto você começar a lutar contra a carne e sangue, e não contra principados, potestades, forças dominadoras deste mundo tenebroso, você não vai dar conta. A Bíblia sempre falou desse tipo de alienação, mas não só essa, não só alienação econômica, não só alienação política, mas em especial a alienação do divino, a alienação do relacionamento interpessoal. Por isso que quando Jesus Cristo é interpelado sobre os mandamentos, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O nosso relacionamento ele tem que ser consertado e corrigido. Nada é mais desumano do que este colapso do relacionamento fundamental entre os homens. Mateus capítulo 27, 37. Mateus 27, 37 diz o seguinte: 27, 37 diz assim: por causa da sua cabeça puseram escrito a sua acusação, este é Jesus, o rei dos judeus. As pessoas olharam para o Messias, olharam para ele como Deus, olharam para ele como homem e crucificaram ele. Esse é o ato mais desumano que a humanidade podia ter feito, e nós continuamos fazendo isso repetidamente. As pessoas elas não conseguem mais se relacionar. Celular é uma bênção, mas celular tem afastado as pessoas. Ontem estávamos lá no nosso evento, Eli fez falta, Vitinho fez falta, Carlão fez falta. Foi um momento especial lá, vão haver outros, espero que vocês consigam ir. E aí, quando nós chegamos, a gente viu os meninos sentados. Falei: não, cara, sai disso. Peguei o Daniel, peguei o Pedro, levei lá. Agora vocês vão quebrar a madeira para ajudar a fazer aqui o churrasco, para ajudar aqui a fazer a fogueira lá da churrasqueira. E eles foram lá fazer. Ó, o outro tem que fazer tal coisa. Felipe chegou, eu falei: Felipe, vem cá, entendeu? Vai ralar uma cenoura. Peguei o Moisés, peguei o Alisson, cada um fez uma atividade. A gente precisa interagir com as pessoas. E parece que a gente só sabe interagir agora com o celular. Entendeu? As pessoas elas não saem mais do celular. Essa dificuldade do relacionamento humano. Com esse colapso é então que nos tornamos estranhos no mundo em que Deus criou para que nós nos sentíssemos confortáveis. Quando Deus criou todas as coisas, Ele falou: esse mundo ele é bom.
As coisas que eu criei são boas. E por que Ele criou esse mundo bom? Para que nós pudéssemos viver de uma forma confortável. Mas neste mundo nós estamos como estrangeiros, ao invés de cidadãos. 1 Pedro 2,11. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Lá em 1 Pedro, quando nós meditamos, nós falamos a condição do ser humano como alguém estrangeiro nessa terra. Parece que a gente não se encaixa. Parece que o grupo das pessoas, eles falam coisas que não procedem de Deus e aquilo nos incomoda. E a pior coisa é quando você se sente bem. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versos 20 e 21 diz o seguinte. Colossenses 1, versos 20 e 21 diz o seguinte: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Aí o apóstolo Paulo, ele vem já em Colossenses fazendo o mesmo recado. Nós éramos a parte da lei, a parte da comunhão com o Senhor, e nós nos encontrávamos estranhos. Você não sabe como agir, você não sabe como proceder, porque esse mundo ele jaz no maligno. De Efésios não precisa abrir. Em Efésios 2, de 1 a 10, nós meditamos que os seres humanos, eles são retratados como alienados de Deus. Nesse texto do 11 até para frente, até o 22, ele vem mostrando como nós, além de alienados de Deus, nós somos alienados dos seres humanos. Eu atendo casais, eu atendo pessoas, e as pessoas, o maior problema delas é essa incompatibilidade. Não é de gênios, mas é incompatibilidade divina de Deus no coração das pessoas. Elas querem coisas que não são delas. Elas querem ter posse e direito de coisas que elas não têm direito. E as pessoas ficam lutando e brigando por coisas que são desse mundo. Não adianta você querer ser rico nesse mundo, a menos que seja um propósito de Deus. Você vai se frustrar. O próprio autor da vida não tinha onde recostar a sua própria cabeça. E você quer riquezas? Você quer abundância? Você quer ser feliz? Isso é um dos maiores enganos, a busca da felicidade humana. Nós não podemos ser felizes num local em que nós somos estrangeiros, em que nós somos pessoas alheias. Se você fizer uma viagem para qualquer lugar e você não tiver recursos financeiros, você não vai ser tratado bem como um turista. Você vai ser tratado como mais um. O grande engano quando as pessoas veem aquelas viagens lindas e maravilhosas, é que parece que aquela é a realidade das pessoas, e não é. A realidade criada, um futuro ali, uma coisa para o turista acreditar que aquilo é verdade, mas se você afastasse 1 quilômetro, 2 quilômetros do centro, da parte importante, da parte turística, você vai ver qual é a realidade verdadeira das pessoas. Os seres humanos, em Efésios capítulo 2, de 11 a 22, eles mostram como estamos alienados uns dos outros. É uma característica dos nossos tempos? Não. É uma característica da humanidade. Abacuque, que nós já meditamos também, ele vem falando dessa indignação do profeta, e ele olha para Deus e fala: Deus, você não vai fazer nada? As pessoas estão aqui se matando, não é os filisteus, não é os amorreus, não é egípcios, o problema é o próprio povo de Israel, que está lá lutando contra o próprio povo de Israel. O maior inimigo que nós temos é na nossa própria casa. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, porque nós militamos contra a nossa saúde, contra a nossa benevolência de Deus sobre as nossas vidas. Nós lutamos contra isso. A palavra de Deus, ela vem sendo pregada, e você continua andando no mesmo caminho. E você acha que você é cristão só porque você está aqui na igreja hoje? Nós falamos hoje pela manhã da importância de nós mostrarmos para esse mundo o que é ser cristão. Não é simplesmente você dizer ser cristão.
Os gentios são descritos como estando separados da comunidade de Israel. É quase impossível para nós hoje nos imaginar de volta àqueles dias em que a humanidade era profundamente dividida entre judeus e gentios, pois a Bíblia começa com uma declaração clara da unidade da raça humana. E na Torre de Babel acontece exatamente isso. Eles pegam essa unidade e querem aviltar o nome de Deus, querem se mostrar melhores do que Deus. Depois da queda, no entanto, e depois do dilúvio, a história segue um curso de divisão e separação humana. As pessoas, elas se unem, mas estão separadas. Casais morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, estranhos uns dos outros. Você aqui na nossa igreja, pequena igreja, você não conhece o que passa no coração do outro, você não sabe a dificuldade do outro, porque você está tão imerso nas suas necessidades, nos seus desejos, que você não tem tempo de se preocupar com as outras pessoas. Esta é a situação histórica, social e cultural de Efésios 2. E também da realidade hoje. Um verdadeiro caos. Nós vivemos num caos. Leva ele lá no banheiro para trocar a fraldinha dele. Vai ser mais confortável para ele. Imagina você trocando de roupa sentado no colo de alguém. Não vai ser confortável. Ele tem mais é que chorar mesmo. Tem um aparadorzinho que você coloca, acalma ele. Jesus é quem destruiu as duas inimizades. As pessoas, elas eram inimigas e continuam sendo inimigas. Todos nós já fizemos isso. Jesus Cristo é quem destruiu as duas inimizades. Essa condição de povo de Deus e povo não de Deus. É esta nova união em Cristo. Esta nova união em Cristo é o penhor, a garantia e uma antevisão daquela união final sob a soberania de Cristo. Em Gênesis 3,15, não precisa abrir, ele vem falando da união das pessoas e vem falando da queda das pessoas, dessa condição humana que nós precisamos conviver uns com os outros, mas parece que são pessoas que parecem mais porcos e espinhos. Parece que nós não sabemos lidar uns com os outros. Nos versículos 1 a 3, Paulo retratou a totalidade da raça humana, judeus e gentios, igualmente no pecado e na morte. Aqui nos versos 11 e 22, ele refere-se particularmente a mim e a você, pessoas pagãs. Sem Cristo nós somos pagãos, somos pessoas que eram zombadas, mesmo talvez de uma forma verbal, mas nós éramos zombados. O povo de Efésios era zombado. Olha o povo que não é da circuncisão, nós somos melhores. Talvez você não fale isso em relação à circuncisão, mas talvez você ache que você é melhor porque você é cristão, ou porque você é evangélico. A circuncisão naturalmente foi dada por Deus a Abraão como um sinal exterior dos membros do seu povo da aliança, mas com o passar do tempo, essas pessoas começaram a ficar cada vez mais religiosas e achar que esse sinal era algo tão grandioso que eles não precisavam fazer mais nada. Nós temos que seguir as ordenanças de Deus, nós temos que cumprir as suas ordenanças, mas nós não podemos usar isso como um jugo sobre a vida de outras pessoas, como se elas tivessem que cumprir uma série de rituais para assim serem considerados cristãos. É a conhecida religiosidade. Talvez pior que a incredulidade seja a religiosidade. Pior condição do que você achar que você não é nada é você achar que você é alguma coisa. Você não é nada, você não conhece nada, você não entende nada. É como se Paulo declarasse a insignificância de nomes e etiquetas em comparação com a realidade deles. Aqueles homens estavam tão preocupados com a condição da circuncisão que não olhavam o seu próprio caráter. Será que nós temos olhado para o nosso próprio caráter? Nós temos olhado para o espelho e visto quem nós somos diante de Cristo? Desce com ele, acalma o coraçãozinho dele, e aí você volta. Não briga com ele, entendeu? Ele está cansado, está calor, você desce, acalma ele, aí depois de acalmar ele, ele volta, entendeu? Não tem problema. Mamães com filhos pequenos podem se movimentar, não há problema, tá? O problema é quando você, marmanjão, fica se movimentando de um lado para o outro porque você está com sede, porque você está com vontade de ir no banheiro. Esse é o problema.
tá? Mamãe com filho não há problema, tá? Então Paulo declara essa insignificância de nomes e etiquetas. Uma das coisas que eu tenho mais bronca, o título de pastor na igreja presbiteriana, reverendo. E aí os caras olham para mim e falam, sou reverendo. Como reverendo? Reverendo é alguém que merece? O conceito está todo errado. O apóstolo Paulo está falando para esses homens assim, vocês estão preocupados com algo que é feito através de mãos humanas? Circuncisão? O problema é muito maior que esse. O problema não é só esse. No verso 2 ele deixa a questão das ofensas trocadas entre judeus e gentios e começa a falar da coisa realmente sério. Qual que é o privilégio que foi perdido? O que é importante? Lá em Romanos capítulo 9, não precisa abrir, versos 4 e 5, ele vem falando sobre essa premissa que são os judeus. Eles são um povo escolhido de Deus. São aquele povo que Deus fez a aliança. Um povo que mesmo aliançado com Deus, abandona essa aliança. Serve a outros deuses. E aí o Senhor, ele, dentro do seu plano perfeito, ele já sabia que isso ia acontecer. É a oportunidade para que eu e você pudéssemos ser adentrados na aliança. Mas nós temos que olhar para esse povo de Israel como um povo especial. Mas os gentios, eu e você sem Cristo, primeira coisa, nós não tínhamos Cristo. A expressão é trágica, porque quando nós vemos o início de Efésios, ele mostra o que é que tem direito a pessoa que tem Cristo. Lá em Efésios 1 ele começa a falar sobre a bênção, sobre as bênçãos espirituais, de você estar com o Senhor, provisão. Aquelas pessoas não tinham Cristo. Quando você estava afastado do Senhor, você não tinha Cristo. Isso pode não te parecer trágico hoje, porque você está debaixo do cuidado do Senhor. Mas para aquelas pessoas que não têm Cristo, o que acontece, eles ficam desesperados. As pessoas, elas não sabem como agir, não sabem como lidar com os problemas. Os problemas que você consegue lidar, essas pessoas não conseguem. Os gabinetes de psicologia estão abarrotados. As pessoas, elas não sabem como lidar com os problemas. Elas não vão crescer nunca. Porque toda vez que você vai a alguém pedir uma opinião e você vira disso uma muleta para você. Eu lembro que logo no início do meu cristianismo, desculpa a expressão chula, mas até para soltar um peido eu tinha que ligar para uma senhora aqui em Brasília para perguntar o que ela achava. Porque é muito mais fácil eu perguntar para os outros o que eu devo fazer do que eu me esmerar. Não quer dizer que você não pode buscar a palavra, não é isso. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas nós temos que aprender a crescer. Pessoas que estão comigo em discipulado, o prazo é em torno de 6 meses. Depois você tem que caminhar sozinho. Nós vamos só alinhando. Não dá para ficar com você o tempo todo o tempo. Por mais que gostoso que seja. Tem umas pessoas que falam assim, ai pastor, eu estou com problema disso, vamos continuar. Eu falo, não irmão, acabou. Você tem que aprender a caminhar. Por mais que você queira, tenho que dar atenção para outras pessoas. Primeiro, eles estavam sem Cristo. A expressão é trágica porque no capítulo 1 nós vemos a explanação das grandes bênçãos espirituais de estar em Cristo. Mas naquele tempo, isto é, durante todo o período antes de Cristo, os gentios não estavam em Cristo, nem com Cristo, mas sim separados de Cristo, sem qualquer expectativa de um Messias vindouro, ou seja, sem esperança. Nós enfrentamos lutas e dificuldades no mês de fevereiro. Você enfrentou. Alguns mais dificuldades, outros menos dificuldades, mas nós estamos aqui porque nós vencemos o mês de fevereiro. Pode ser que a situação não tenha sido resolvida totalmente, mas ela está caminhando para uma resolução. As pessoas que não têm Cristo, elas não esperam, elas ficam desesperadas. É a hora que a pessoa invade um terreno, que a pessoa rouba uma pessoa, que ela faz algum crime, porque ela não sabe, ela não consegue ter esperança, porque ela está sem Cristo. As pessoas, elas estavam sem Cristo. E a pior falta de expectativa que nós podemos ter é a falta de esperança de um Messias, em que isso vai acabar. Estava lá fora conversando com o André, conversa de velho, entendeu? A dor no ciático, coluna, não sei o quê. Imagina você vivendo 3.000 anos. Imagina você tendo essa dificuldade motora, essa dificuldade de dor, essa dificuldade disso, de aquilo, de temperamento, por mais 2, 3.000 anos. Porque se Deus não tivesse ceifado,
colocado com um limite em torno de 120 anos, era isso que ia acontecer. Se a gente tivesse ainda acesso à árvore da vida, o que acontece é que a gente estaria com 3, 4, 5 mil anos. Você ia andar pela rua e encontrar Adão. E aí, Adão? Cara, eu não consigo mais andar nesse caminho. Tem alguns filmes que retratam essa situação. Tem um filme lá da década de 80, Highlander, e mostra aquele homem que ele não morria. Tinha um esquema lá, né, que se ele não fosse morto por outro Highlander, ele ia ficar vivo, e aquele homem ficava andando, e ele casava, tinha filhos, as pessoas morriam e ele continuava lá. Sofrimento, miserabilidade do ser humano. Deus, ele dá um corte nisso. Graças a ele, graças a Deus pela morte, graças a Deus porque o Senhor, ele nos poupa dessa continuidade. No verso 12, ele deixa a questão das ofensas trocadas entre judeus e gentios e passa a se preocupar com as coisas mais sérias. Por que você tem se preocupado com coisas tão pontuais e pequenas? Por que você não aprende a lidar com as coisas de uma maneira abençoada? A segunda e a terceira incapacitação dos gentios eram muito semelhantes entre si. Eram tanto separados da comunidade de Israel, quanto estranhos às alianças da promessa. Israel era uma comunidade ou nação debaixo de Deus, uma teocracia. Quem regia os andamentos da nação era o próprio Deus, mesmo com reis. Mas aquelas pessoas, elas eram separadas, elas viviam um outro contexto. O povo da aliança, ao qual o Senhor se obrigara por um juramento solene. Tudo o que acontece com o povo de Israel está debaixo das mãos do Senhor, por mais que as pessoas não entendam. Deus se vinculou com esse povo e reinava sobre ele. Julia, ó, tá? Não tem motivo para você chorar. Os gentios, no entanto, eram excluídos dessa aliança. O Alice, leve a Júlia lá para baixo, converse com ela, entendeu? Acalme o coração dela e retorne com ela. A regra sempre é a mesma, queridos. As crianças, até terem uma idade, elas vão fazer isso aí. A Manu foi assim, Helena foi assim, e todas as crianças vão ser a mesma coisa. Desce, ensina e volta. Daqui a pouco a Manu vai estar maiorzinha, vai cuidar das crianças, vai ajudar e está tudo certo, tá? Os gentios, no entanto, eram excluídos dessa aliança e desse reino. Eram pessoas abençoadas. E também os seus filhos também vai ser a mesma coisa. Vai aprendendo, Nicolas, para não ter que falar: Nicolas, desce lá embaixo. Ó a redundância, né? Desce lá embaixo. Entendeu? A quarta e a quinta incapacitação dos gentios, estou falando de você, tá? Se você não se ligou ainda, eu estou falando de você. A quarta e a quinta incapacitação dos gentios são declaradas de modo duro, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não, Deus é Deus de todo mundo, não é. Todos são filhos de Deus, não são. Todos são criaturas de Deus. E eu vou falar uma coisa até mais dura para você. Tirando a imagem conforme a semelhança, a importância de um ímpio diante de Deus é como se fosse um gato, uma galinha, um boi. É um exagero. Eu estou usando uma figura de linguagem que é o exagero. Hipérbole, estou usando uma figura de linguagem. Mas é para você entender que as pessoas, elas não são iguais perante Deus, no sentido de filhos e não filhos. Quando ele olha para os não filhos, ele trata os não filhos como não filhos. E os filhos, eles tratam como filhos. Então, se você é filho e tem um outro que é filho, ele vai olhar da mesma maneira, porque ele não faz acepção de pessoas. Mas se há o sangue do Cordeiro, há diferença. Aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Nós temos que entender o conceito das Escrituras. A quarta e a quinta incapacitação dos gentios são declaradas de modo duro, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estavam sem esperança, porque embora Deus planejasse incluí-los um dia, e assim prometera, eles não o sabiam, e portanto não tinham esperança para sustentá-los. Quantas pessoas, eles caminham dentro do nosso contexto, sem saber dessa esperança. E o que você faz? Você se cala. Você se cala. E a pessoa, ela continua achando que ela não merece, que ela não tem um pai, que ela não tem um cuidado, que ela não vai ter um fim.
Aí ela se associa à doutrina espírita, que ela vai achar que na outra encarnação ela vai ser homem, vai ser mulher, vai ser sardinha, vai ser cachorro, vai ser samambaia, entendeu? A pessoa não sabe. E quem sabe? Você. E você não fala. Nós temos que aprender a falar do amor de Deus para as pessoas. As pessoas precisam disso. Estavam sem Deus, porque embora Deus se tivesse revelado a toda a humanidade na natureza, Romanos 1,20 diz que os seres humanos são indesculpáveis. Apesar da pessoa não ouvir sobre Cristo, ela tem como ver Deus na natureza. Não tem como você olhar para uma orquídea, ou você olhar para uma flor como essa, e você começar a olhar com cuidado e não conseguir ver a maravilha de Deus. Tenho visto alguns vídeos curtos de um cientista chamado Adalto Lourenço, cristão, em que ele fala assim: por que as pessoas acreditam no Big Bang? Você já viu alguma coisa ser construída a partir de uma destruição, de uma explosão? E aí você para pensar. Quando há uma explosão, o que era inteiro se esfacela. Se você pegar um vaso e jogar no chão, vai fazer aquele barulho, aquilo ali não vai construir o vaso, vai destruir. E ele começa a trazer pequenas informações que as pessoas não têm, mas você tem. Comece a falar de Deus, comece a levar ao Senhor as palavras de Deus para as pessoas. Estavam sem Deus porque, embora Deus tivesse revelado a toda a humanidade na natureza, e portanto não o deixava sem um testemunho, mesmo assim os gentios, eles abandonavam a verdade e voltavam para a idolatria. Porque se a pessoa não conhece, ela busca aquilo que ela tem. O ser humano foi criado para adorar. Quando ele não adora a Deus, ele adora qualquer outra coisa. Não era exagero, portanto, descrever o mundo antigo não judaico como sendo sem esperança e sem Deus. A era de ouro do povo grego, do povo romano já havia passado. Aquelas pessoas, elas estavam num contexto que elas não conseguiam ver o império se levantando. A coisa começou a se assentar, parou de ter esse tipo de coisa. Aquelas pessoas eram alienadas, não no sentido de que descriam de coisas, mas porque criam demais. Lembra de Atos, quando Paulo vai subindo lá a colina, no Aerópago, e aí ele vai começar a caminhar e ver lá o Deus do trovão, o Deus da terra, o Deus da plantação, o Deus disso, chega lá em cima, o Deus desconhecido. Os caras criam demais, tinham muitos deuses. O problema deles não era crer, era crer num Deus verdadeiro. O problema das pessoas aí fora não é que eles não têm fé, é que eles têm fé na coisa errada. E se você não revelar elas não vão descobrir. Mas elas não vão ficar felizes com essa revelação. Elas vão ficar indignadas, porque você vai tirar o chão delas. Esse era então a terrível situação do mundo antigo, o mundo gentil antes de Cristo. Era um mundo separado do Messias, da aliança, da esperança, do próprio Deus. Nós mesmos em nossos dias, antes de sermos cristãos, estávamos exatamente nessa mesma situação desalentadora. E pode ser que você continue nessa mesma coisa. Você está na igreja, toma a Santa Ceia, ouve a palavra e continua longe de Deus. Estávamos alienados de Deus e do seu povo. Pior, havia em nosso coração inimizade, a qual Paulo se refere mais tarde. Helena, não é hora de conversar. Agora não é hora de conversar, tá? Pior, havia em nosso coração inimizade, a qual Paulo se refere mais tarde, de modo que nos rebelávamos contra a autoridade de Deus e conhecíamos pouco ou nada acerca da verdade da comunidade humana. O que você conhece de Deus? Você aplica? Você põe em prática? Você consegue imaginar as pessoas como carentes, necessitadas, precisando de auxílio e de cuidado? Quando eu falo dos projetos que a nossa igreja apoia, que não vai para o meu bolso não, tá? Pergunta para a Ingrid, tá? Não vai para o meu bolso. Vai lá e pergunta, tá? Quando você ouve esses projetos, o seu coração ele se compraz? Ele se movimenta? Ou ele continua antropocêntrico, continua egocêntrico, colocando o olhar apenas para você? As pessoas, elas precisam de auxílio, as pessoas precisam de ajuda, e a pessoa que tem que ajudar é você. Estávamos alienados de Deus e do seu povo. Pior, havia em nosso coração inimizade. A situação não é a mesma no mundo hoje? O mundo que jaz no maligno. Se você sair do círculo da igreja,
e você começar a olhar para as pessoas e o agir e o proceder delas, qual é o proceder dessas pessoas? Você pode encontrar uma ação humanitária aqui, uma ação humanitária ali, mas será que a motivação deles é glorificar Deus? Ou aliviar a culpa do seu próprio coração? Porque é diferente. Se você entregar o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, não tem valia nenhuma. Paulo vai ao extremo. Por que Paulo usa essa expressão? Porque naquela época as pessoas estavam sendo queimadas vivas. Nero pegava aquelas pessoas, tocava querosene nelas e acendia para que elas fossem a luminária do caminho para o palácio dele. Então ele falava assim: mesmo que você faça isso, se não tiver amor, não vale nada. A situação que nós vivemos hoje é a mesma situação, uma situação sem Cristo. Homens ainda edificam muros de separação e divisão, como separação do muro de Berlim. Caiu há poucos anos, mas havia uma separação. Ah, derrubou o muro, acabou, não. As pessoas têm barreiras de inimizade, de cultura de igreja, de raça, de credo, de cor, de sexualidade. Pastor, você está falando que a gente tem que tratar as pessoas como iguais? É claro. Nós temos que entender que uma pessoa que é homossexual ou tenha qualquer outro desvio que para nós não seja bíblico, eles são tão dignos da misericórdia de Deus como eu e você. E nós temos que alcançar essas pessoas em amor, para que essas pessoas elas possam ser abençoadas. Não adianta a gente continuar levantando cortinas invisíveis de ferro, de bambu. Não interessa, nós estamos ainda separados. A tendência para a discriminação é uma característica de uma comunidade sem Cristo. Se você é no seu coração discriminatório, você aparenta que não tem Cristo. Você demonstra. Se você olha para um negro, se você olha para uma mulher, se você olha para um idoso, se você olha para um jovem, se você olha para um asiático, se você olha para um estrangeiro e você olha de uma maneira diferenciada, você está mostrando quão sem Cristo você é. Nós mesmos tivemos experiências em relação a essas coisas. Agora o apóstolo Paulo fala: lembrai-vos. Por que ele está falando lembrai-vos? Porque a gente esquece. Você acha que você está formadinho, né? Quando eu cheguei aqui, a Ingrid estava lá com a Heloísa no colo. Eu falei assim: e aí, Ingrid, arranjou outra criança? E aí o Alice falou assim: e essa veio formadinha. Crianças não nascem formadinhas, elas são formadas. As crianças elas vão crescendo, entendeu? Vão aprendendo, e aí começam a agir como o Pedrão, que está sempre aqui querendo nos ajudar, mas ele não nasceu desse jeito. Ele foi formado desse jeito. Ele encosta, pede para ajudar: posso ajudar em uma coisa? Posso fazer isso? Enquanto você, homem, adulto, está lá fora batendo papo, Gabriel, Rafael e Pedro vêm aqui para me ajudar. Quem deveria estar dando exemplo? São vocês, e vocês estão lá fora batendo papo. Esse é o exemplo. Mas graças a Deus que pela misericórdia Ele alcança as crianças e ministra ao coração das crianças. Porque se depender dos pais, essas crianças estão ferradas. E eu volto a dizer uma coisa que nós falamos ontem: homens que agem dessa maneira, que não ensinam seus filhos, eles são ou incompetentes e têm conserto, ou são covardes, porque eles não querem assumir o seu papel de sacerdotes. Nós temos que, como homens, fazer isso. Não adianta a gente querer mudar a sociedade se nós não mudamos o nosso comportamento dentro da nossa própria casa. Se eu não trato a minha esposa e a minha filha como elas têm que ser tratadas. Não adianta você vir posar de santo aqui, estou falando com os homens. Não adianta você posar de santo aqui, como um cara legal, que faz louvor, faz isso, faz aquilo, mas o básico você não faz. Você tem que fazer o básico. Tem um rapaz que liga para mim lá do Rio de Janeiro, ele vai assistir depois, ele fala assim: pastor, eu posso me dedicar mais nisso? Eu falei: cara, faz o básico. O básico bem feito está ótimo. Faça o básico. Nós precisamos de homens machos bíblicos, segundo o padrão das Escrituras, que façam o básico. Seja responsável, seja amoroso, seja cuidadoso, seja provedor e seja sacerdote. Instrua. Não espere que a tua esposa, a tua filha, ela se coloque numa condição, porque essa função é sua, de colocar essa situação no eixo, é sua função. O apóstolo Paulo fala: lembrai-vos. E há coisas das Escrituras que ele manda que a gente esqueça, mas há coisa que ele fala que você não pode deixar de lembrar,
você era igualzinho. Igualzinho. Lembro, há uns anos atrás, já contei essa história, em que eu falei assim, imagina, falei numa dominical, falei assim, imagina se o projetor aqui mostrasse a história da sua vida, ou mostrasse o seu coração, o seu pensamento agora. A nossa irmã Edilene estava ali, ela falou assim, ainda bem que eu estou aqui na porta. Ela mudou de cor, ficou vermelha e falou assim, pastor, ainda bem que eu estou aqui na porta, se acontecer isso eu já zavo. Mas esse é o nosso coração. Há porém uma coisa em particular que nós somos ordenados a nos lembrar e não esquecer nunca, é o que éramos antes do amor de Deus se estender para baixo e nos alcançar. O rapaz, ele perguntou para mim assim, pastor, eu estou vendo a minha mãe perdida e parece que ela está pedindo socorro. O que eu devo fazer diante disso? Mostre o seu cristianismo de boca fechada. Só isso. Mostre o seu cristianismo através de ações. Mostre para o teu filho que está rebelde que você lê as Escrituras. Permita que a tua esposa, o teu filho, os teus amigos, o seu sócio, veja você de joelhos orando. O que você está fazendo? Ensina as pessoas. Mostre o caminho bendito. Entra no ambiente e fala, a paz seja convosco. E quando a pessoa te pergunta, você fala assim, não, porque eu tenho paz em Cristo, eu quero que essa paz seja sobre a sua vida. Olha que legal. Nós não podemos esquecer onde nós estávamos, o que nós éramos. Eu via pornografia, fazia sexo virtual, enchi a cara, tive uma úlcera por causa de bebida. Deus, Ele me resgatou, eu não posso esquecer isso. Mas nós esquecemos. Nós olhamos para as pessoas, parece que é essa coisinha linda e maravilhosa, né? E lindinho, né? A Vânia foi lá e falou assim, glória a Deus. E você fala assim, olha como ela é espiritual. Depois você senta com ela e pergunta para ela assim, Vânia, você sempre foi assim? Talvez ela te conte um pouco da história dela. Pergunta para o Wallace qual que era a vida dele, como que era a vida dele. Fala assim, Wallace, como é que era a sua vida quando você tinha a idade do Gabriel Rafael? Conta para mim. Vai lá e pergunta para as pessoas. Isso é interessante, porque você começa a ver que aqui não é um grupo assim de pessoas que estão levitando, não. São pessoas que se vacilarem, caem. Nós somos ordenados a nos lembrar e não esquecer nunca que nós éramos o que éramos antes do amor de Deus se estender para nós e nos alcançar. Pois somente se nos lembrarmos dessa antiga alienação, por mais desagradável que seja, não olhe para o teu passado como uma coisa legal, olha, lembra, poxa, Nicolas, lembra naquela época, entendeu? A gente saía, enchia a cara, não, isso não é motivo de alegria, isso é motivo de tristeza. E a gente continua se reunindo com amigos antigos, poxa, olha como era legal, hein? A gente ia lá, né, e pegava as meninas, pô, isso aí não é motivo de alegria, é motivo de vergonha. Pois somente se nos lembrarmos da nossa antiga alienação, poderemos nos lembrar da grandeza da graça que nos perdoou e que nos mudou e que ainda está nos transformando. Você não pode esquecer de onde você veio, qual é a sua origem. Se você esquecer, o que vai acontecer é que a soberba no teu coração vai ser de tal maneira que você vai ser encontrado entre os religiosos que Jesus Cristo olha e fala, não te conheço. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, agradecemos pelo teu amor e tua graça e teu cuidado. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos constranja mais e mais a nós nos lembrarmos quem éramos, Pai querido, o que pensávamos, o que falávamos. Pai querido, nós nos constrangemos diante da tua grandeza e da tua santidade. Não permita que nós nos convençamos, Pai querido, que nós somos limpos o bastante, santos o bastante, para nós nos colocarmos acima das outras pessoas, e nós possamos fazer o básico bem feito, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Se fizermos isso, Pai, sabemos que no dia do juízo, nós seremos encontrados como filhos amados em quem o Senhor tem prazer. Nos ajuda e nos concede graça, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.